Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar sobre a situação em Israel, hoje, dia 1º de março de 2024, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 5 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo. E, de novo, a mídia tradicional socialista está fazendo um escarcéu similar àquele que aconteceu na bomba que caiu no hospital Al-Ahli, né? De novo, a mídia tradicional socialista aqui no Brasil, no Ocidente como um todo, acreditou imediatamente em qualquer coisa que os terroristas do Hamas disseram, não importa o quão improvável, o quão não realista, o quanto não tem dados precisos, não importa. Se é a narrativa que encaixa na narrativa da extrema esquerda, de que Israel é o mal e que o Hamas, os palestinos são os tadinhos que estão sendo mortos ali, eles imediatamente seguem com a história, né? O caso agora é o comboio de ajuda humanitária, em que houve algumas mortes, não se sabe quantas mortes, não tem nem evidência de que tenham sido 104 mortes, como eles falam, muito menos de que tenha sido Israel abrindo fogo. Ao contrário, as imagens que você tem mostram que não dá para ver ninguém caindo ali na imagem, né? Enfim, mas a mídia tradicional socialista não quer nem saber. O Globo, Folha de São Paulo, todos os jornais por aí repetiram a mesma retórica do Hamas lá, os números dados pela autoridade palestina, acreditam no terrorista e não acreditam em Israel. Um absurdo completo isso daí. Vamos dar mais alguns detalhes sobre o que aconteceu naquele momento. E lógico, não teve culpa nenhuma de Israel nisso daí. Se teve tiro lá, foi dos próprios palestinos no final das contas, né? Bom, muito triste isso daqui. Continua a ação israelense aqui no sul da faixa de Gaza, visando principalmente Rafah e algumas regiões aqui de Khan Yunis. O exército israelense retirou uma grande tropa daqui da região para fazer a rotação de tropas, certamente vai colocar outra tropa no lugar, mas continuam as operações acontecendo aqui, né? Aqui no norte de Israel, no sul do Líbano, teve ataques israelenses em várias posições aqui, inclusive aqui na Síria, na cidade de Banias. Foi morto um líder do Hezbollah aqui com um ataque israelense aqui em cima, né? Reza Zarei é o nome do terrorista que foi morto aqui, né? Fora isso, nenhuma outra grande evento aqui na região do Oriente Médio de ontem para hoje, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Arnaldo, a Picanha Me Comeu e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então o que aconteceu, vocês sabem, ontem a gente já falou sobre isso, um grande número de palestinos se juntaram em alguns caminhões de ajuda humanitária que chegaram ali no norte da faixa de Gaza, e isso causou uma confusão muito grande, levou algumas pessoas a serem pisoteadas por outros palestinos ali. Aparentemente teve mesmo alguns tiros, mas foram tiros disparados pelos próprios palestinos ali da região. Pode ser gente do Hamas que estava por ali, podem ser outros grupos palestinos. A gente falou alguns dias atrás que estavam surgindo outros grupos para tentar justamente controlar ou disputar com os terroristas do Hamas a ajuda humanitária ali na faixa de Gaza, né? Porque o que está acontecendo ali? O Hamas está monopolizando toda essa ajuda humanitária. A ajuda entra, o pessoal do Hamas já toma conta dos caminhões e só distribui ele próprio a comida. E aí isso começou a gerar revolta em outros palestinos que começaram a organizar outras milícias ali na região. A gente falou sobre isso alguns dias atrás aí, justamente milícias ligadas ao ISIS, ligadas ao Al-Qaeda. Não é coisa boa não, né? Infelizmente existe uma espécie de dominação por essas células terroristas ali na região, né? E aí o que pode ter acontecido aqui é confronto entre essas células, mas você pode ver que se teve gente morta por tiro, foi quantidade pequena. Repara aqui na imagem que se tivesse alguém atirando contra as pessoas, você veria pessoas caindo, né? E você não vê as pessoas caindo. Você vê uma grande aglomeração em cima do caminhão aqui, uma grande confusão acontecendo, algumas pessoas pisoteadas realmente, mas você não vê ninguém sendo atingido e caindo, né? Não dá para ver isso aqui. Então, ou seja, isso mostra que a versão de Israel dessa história faz muito mais sentido do que a versão que os palestinos estão contando, que o Ministério da Saúde de Gaza está contando, né? Além disso, se você visse o pessoal disparando tiros aqui, você veria as pessoas correndo, ninguém quer levar um tiro, né?
Então, se tivesse realmente tiros, as pessoas sairiam correndo aqui. Se teve tiros, foi alguma coisa muito pontual e entre os próprios palestinos, entre essas facções que estão disputando a ajuda humanitária ali na faixa de Gaza. Não consta que Israel tenha atirado contra ninguém, né? Mas é aquele negócio, mais uma vez o fenômeno que a gente vê aqui é o fenômeno que aconteceu no Hospital Al-Ahli no início da guerra. Vocês lembram desse caso? O Hospital Al-Ahli, o Ministério da Saúde de Gaza disse que um míssil de Israel atingiu o hospital e matou 1.500 pessoas. A mídia tradicional socialista, CNN, Globo, Folha de São Paulo, New York Times, todo mundo acreditou, não, com certeza foi isso que aconteceu. Israel jogou uma bomba e matou 1.500 pessoas no hospital, mas nem falaram assim, supostamente, segundo o Ministério, não falaram nada, é verdade, tomaram como verdade, da mesma coisa que estão falando aqui. No final das contas se descobriu que o foguete que caiu no hospital era um foguete dos próprios palestinos, que tinha sido lançado pela Palestine Islamic Jihad, pela Jihad Islâmica Palestina, e o número de mortos não passava de 50. Ou seja, no final das contas estava tudo errado, mas é aquele negócio. Existe essa tendência do pessoal da imprensa brasileira, da imprensa ocidental como um todo, de acreditar em tudo que a esquerda fala. Virou o padrão da esquerda. Não é à toa que isso virou um negócio, né? Por isso que tem tanta gente brigando a favor do Hamas, né? Tem os idiotas úteis que acreditam nesse pessoal e tem o pessoal que lucra com isso, né? Que é o pessoal que recebe ajuda humanitária de um monte de gente no Ocidente para justamente distribuir essa comida aqui, que acaba virando, sendo dominada pelo Hamas. O Hamas que decide quem recebe comida e quem não recebe lá, né? Esse é o absurdo que está acontecendo aqui. Então você pode ver o vídeo, não dá para ver nenhuma indicação de tiro. Além disso, se tivesse tiro, como isso aqui é imagem térmica, você veria o calor da arma, veria de onde que está sendo feito o tiro. Não aparece nada aqui, o que aparece é uma grande confusão, que deve ter deixado algumas pessoas mortas ou feridas ali, mas a gente não sabe quantas também. Isso é outro ponto importante. De ontem para hoje o pessoal já falou que não tem certeza se foram 104 aqui. Olha só. Aqui ó, tem um destaque que foi feito pelo porta-voz israelense aqui no Brasil, que enfatizou aqui, ó. Enfatizo que, ao contrário das acusações, não atiramos contra civis que buscavam ajuda e não atiramos contra o comboio humanitário, nem do solo nem do ar. Atualmente, estritamente de acordo com as regras do direito internacional. Sugiro não confiar em informações de uma organização terrorista. É isso que a imprensa faz, é o que eu falo para vocês. A imprensa aqui no Brasil imediatamente leva a sério esse negócio que o Hamas fala. Por que motivo, eu não sei. Só pode ser por antissemitismo, não vejo outra explicação. Aqui, ó. Segundo eles estão dizendo aqui, ó, dezenas de pessoas em busca de ajuda humanitária foram atropeladas por caminhões dirigidos por motoristas palestinos ou mortas por tiros de outros palestinos que tentavam roubar a ajuda humanitária e que não temos como identificar se são do Hamas. Como a gente falou no vídeo aí, não sei se foi no vídeo anterior ou no antes desse, existem facções sendo criadas disputando com o Hamas. Agora o Hamas está enfraquecido porque o exército israelense está batendo neles, e aí começaram a surgir outras facções ali na região disputando o poder com o Hamas, né? Infelizmente não são facções legítimas, não são pessoas do bem ou coisa do gênero, não, são também grupos terroristas ligados ao ISIS, ligados ao Al-Qaeda, e pode ter sido uma disputa desse tipo, né? No episódio que envolveu soldados israelenses, não foram mais do que 10 pessoas que ficaram feridas e que a FDI não tem confirmação de mortes, ou seja, não há nenhuma confirmação de morte. Estão dizendo que morreram 104 pessoas, mas não tem confirmação disso. O exército israelense não atira em inocentes, só em terroristas ou pessoas que representam uma ameaça aos soldados. No caso, são pessoas que foram em direção aos soldados, mesmo após os tiros de alerta para cima, então eles utilizaram os armamentos para garantir sua segurança. Terroristas do Hamas não respeitam as normas de direito internacional, não usam nem uniformes, usam roupas civis. Então o que ele está dizendo aqui é que o que teve de tiro a partir de soldado israelense foi um grupo que correu em direção aos soldados israelenses e não houve nenhum morto, houve apenas feridos nesse evento. Segundo a FDI, todas as atividades do Exército passam por exame com apuração preliminar e, em caso de indício de irregularidade, investigação jurídica da promotoria militar, né? Os fatos estão sendo investigados. Se o Exército chegar à conclusão que os soldados não deveriam ter aberto fogo ou de qualquer desvio de conduta, isso será apontado. Ele lembrou que as narrativas falsas do Hamas, ecoadas pela imprensa no caso do Hospital Al-Ahli,
Como o antagonista mostrou, e nós mostramos aqui no nosso canal também, veículos estrangeiros e brasileiros destacaram que o exército israelense havia bombardeado um hospital e deixado 500 mortos. Na verdade, esse número chegou a 1.500 mortos. Cada vez que falava a notícia, aumentava o número de mortos lá no hospital ao ar livre. Mas investigações militares e jornalísticas posteriores atribuíram a explosão a um foguete errante da Jihad Islâmica Palestina, que atingiu o estacionamento do hospital sem derrubar nenhum edifício, ou seja, não deixou mais do que algumas dezenas de mortos. A visão é que foi entre 20 e 50 mortos nesse episódio, mas causado por um míssil dos próprios terroristas ali da faixa de Gaza, né? Então, no final das contas, eu não sei o que aconteceu, eu não estava lá para ver o que aconteceu, mas dado o histórico de mentira das autoridades palestinas e o histórico de acertos do lado israelense, eu acho que o Israel está correto na indicação deles aqui. Não houve essa tragédia que estão dizendo que houve, e o que houve muito mais foi tiros do lado dessas facções que estão disputando a comida ali na região, né? Falando sobre as ações israelenses, nessa noite o exército israelense fez também uma série de inspeções na casa do terrorista que tentou um ataque mortal ali na Cisjordânia, no lugarejo lá de Eli ontem, né? Então teve também esse ataque terrorista ali na Cisjordânia. O rapaz é o Mohamed Manasra, um oficial da autoridade palestina que decidiu matar um monte de gente, fazer mais um ataque terrorista ali. E aqui os israelenses estão investigando a casa dele porque costuma ter explosivos, costuma ter armas nesses lugares, né? Então fizeram isso daqui checando, e encontraram justamente uma pistola que pertencia a ele ali, né? E esse tiroteio, felizmente, teve 2 israelenses mortos, mas foi só isso, só 2 israelenses mortos, justamente porque havia esse rapaz aqui, que é um soldado do exército israelense, que estava armado ali na região, abriu fogo e eliminou os palestinos que estavam fazendo o ataque terrorista aqui, ó. Conseguiu atingir o palestino e resolveu o problema. Se não fosse ele, o problema poderia ter sido muito maior, ele poderia ter aberto fogo contra mais pessoas no final, né? Era um reservista que recentemente estava lutando em Khan Yunis e voltou para uma visita. Ele engajou com os terroristas e acabou matando um deles e resolveu o problema, né? Acabou terminando o ataque terrorista ali. E bom, e por falar em Khan Yunis, os israelenses retiraram a brigada de paraquedistas lá da faixa de Gaza, fazendo rotação com outras tropas. Isso é um procedimento normal, né? De fato, depois de um período, o soldado lutando, ele começa a perder rendimento, então é importante fazer rotação de tropas. O comandante da 98ª Divisão fez essa cerimônia de rotação das tropas, né? Ou seja, a tarefa não acabou ali na região, é apenas um procedimento normal nessa situação. Bom, no norte de Israel, o Hezbollah lançou uma série de foguetes que caíram na Palestina, na Galileia Ocidental, e o Hezbollah diz que esse ataque é uma resposta aos ataques israelenses de ontem à noite. A gente viu que Israel atingiu vários líderes lá do Hezbollah ontem à noite, né? E aí Israel fez de novo aqui. Israel hoje atingiu a cidade síria de Banias, aqui no litoral da Síria. Então você tem Israel aqui, tem o Líbano, e aí a Síria aqui, tem o litoral da Síria, tem essa cidade aqui de Banias. E foi aqui que Israel fez um ataque e acabou atingindo o comandante sênior da Guarda Revolucionária Islâmica, o Reza Ali Zarei, né? E mais outros 2 militantes do Hezbollah, todos foram mortos nesse ataque israelense ali, né? Bom, no Instituto Preciso da Guerra não tem nenhuma grande novidade aqui, basicamente fala só o que a gente já mencionou. Houve uma briga ali em Idlib, na Síria, mas acredita-se, ninguém sabe exatamente quem que foi responsável por isso daqui, mas provavelmente foi o próprio Bashar al-Assad brigando com rebeldes ali na região, coisa da própria Síria, né? E finalmente teve mais uma reunião do Conselho de Segurança da ONU tentando culpar Israel pelas mortes em Gaza, o que foi prontamente negado pelos Estados Unidos por motivos óbvios. Israel não é o culpado pelas mortes em Gaza. A culpa das mortes é 100% do Hamas. Quem agride é o responsável.
Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.